Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva a saúde até você. Estamos começando mais um programa Mulheres de Fé. Este é o primeiro programa do ano de 2019. E quero dizer para você que estamos muito felizes de estarmos aqui de volta para gravarmos esse programa, seja a primeira mesa posta do ano. E o assunto de hoje vai ser um assunto muito importante, que nós vamos falar sobre planejamento. Você já planejou a sua vida para este ano de 2019? Se você ainda não planejou, hoje nós vamos ter grandes lições através de duas convidadas que estão aqui conosco. A irmã Adriana, ela é palestrante do Sebrae, e a irmã Cláudia, que é uma diretora de colégio que lida muito com planejamentos. E nós estamos aqui para planejarmos a nossa vida à luz da palavra de Deus. Portanto, fique atento, pois este programa vai ser muito especial para mim e para vocês. Adriana, o que é que você fala a respeito de planejamento? Por que é importante planejar? Boa tarde a vocês, mulheres de fé. É uma honra estar aqui com vocês, com a irmã Silvia, a irmã Cláudia, para a gente tratar desse assunto que é tão importante sobre planejamento. Isso. Então, quando nós falamos de planejamento, a gente precisa entender que planejamento faz parte do nosso dia a dia. E sem as escolhas que eu faço diariamente vão interferir aonde eu vou chegar na minha vida. Tem um ditado, uma música aí antiga que diz assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. Essa não é a melhor forma de vida. A melhor forma de vida é uma vida planejada. É uma vida onde eu posso definir aonde eu quero chegar. Exemplos bem simples de pessoas que planejaram e conseguiram alcançar seus objetivos. Por exemplo, um jovem que quer passar no Enem. Ele deseja passar, mas se ele não tiver um planejamento de estudo, se ele não tiver um planejamento de aulas, como é que ele vai chegar lá? Se eu pretendo adquirir uma casa, um imóvel, algo assim, eu preciso ter um planejamento financeiro. Eu preciso fazer uma economia, juntar alguma coisa. Por quê? Porque nós sabemos que quando eu faço uma aquisição e pago essa aquisição à vista, eu tenho descontos, eu deixo de pagar juros. Então, tudo isso é um planejamento que é necessário para a nossa vida, seja ela na minha vida espiritual, eu tenho um planejamento de leitura da palavra, de conhecimento de Deus, seja na minha vida física, por exemplo. Tem tanta gente que quer emagrecer, que quer entrar em forma, mas muitas vezes não tem um cardápio adequado, não faz uma atividade física e está sempre justificando que não tem tempo, mas de fato é questão de prioridade. Não planejou. Não fez um planejamento. Isso. Como também na nossa vida financeira. Nós sabemos, quem trabalha, vamos dizer, com o salário, a gente sabe quanto recebe por mês e você sabe quanto são os seus gastos fixos. Então, a gente precisa ter cuidado para não estar gastando além do necessário e depois estar com problemas sérios para resolver. Muito bem. E você, Cláudia, o que é que fala a respeito? O que é que você quer dizer de uma maneira simples e objetiva a respeito dessa palavra planejar? Então, planejar é definir metas, eu trabalho com educação e a gente sabe que o planejamento das aulas é fundamental. Sim. Por que esse planejamento é fundamental? Nesse planejamento se definem as ações adequadas para que nós possamos atingir as metas. Então, em nossas vidas, nós precisamos saber onde eu quero chegar, o que eu quero conquistar, qual a meta que eu quero alcançar. Então, eu tendo isso em vista, eu preciso saber qual o caminho que eu vou percorrer, ou seja,
qual a ação adequada, qual a estratégias que eu vou usar, quais são as estratégias que eu poderei usar para alcançar esse objetivo, né? Eu até anotei aqui que tem um ditado que diz assim, dizem que quem faz um bom planejamento já realizou 50% das tarefas a serem desenvolvidas. Ou seja, o planejamento faz com que você veja quais são as necessidades, quais são as prioridades para que você possa atingir ou alcançar aquela meta que você tanto deseja, que você tanto almeja. Como a Adriana falou, para quem quer emagrecer, eu também me incluo aí nessa lista aí dos que querem emagrecer. Então, você precisa de um cardápio adequado, né? Como quem quer passar no Enem ou quem quer fazer um concurso. É tão provado isso que existem muitas pessoas que fizeram o Enem a primeira vez, despreparados, e depois fizeram um planejamento de estudos, e aí quando passaram esse ano executando o planejamento feito, atingiram a meta que queriam, que é passar no Enem. Então, planejar é muito importante. Muito bem. E nós sabemos que o planejamento é importante, que o próprio Deus, ao criar o mundo, ele planejou, ele fez isso dentro de um tempo, não foi isso? 6 dias ele planejou e no 7º ele descansou. O que você pode acrescentar, Adriana, na Bíblia a respeito de planejamento? Tá. Tem um versículo muito bom que a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre esse assunto para que fique bem claro, né? Silvio já começou, né? Que Deus já começou a criar todas as coisas através de um planejamento. A Bíblia diz, primeiro Deus fez isso, fez aquilo, e ainda diz que Deus descansou. Sim. Então, o descanso, né? Faz parte do planejamento. E muitas vezes a gente não consegue descansar por falta de um planejamento financeiro, não consegue tirar férias, não consegue viajar, enfim. Então, a gente vê que Deus é um Deus planejado. E aqui nos Evangelhos, no livro de Lucas, no capítulo 14, versículo 28, ele diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? É bem interessante. Isso. Porque ele diz assim, qual de vocês, se quiser? Então, querer, todo mundo quer. Né? Eu quero passar no Enem, eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero crescer espiritualmente. Todo mundo quer. Mas lá em Isaías, né, capítulo 1, versículo 19, diz assim, se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Então, não basta só querer, né? Tem que obedecer. O que é esse obedecer? Seguir princípios, ter uma vida planejada, ter uma vida segura. Então, querer, todo mundo quer. Mas ele diz, primeiro se assenta e calcula. Então, eu quero, mas o que eu devo depois que eu quero algo? Eu preciso sentar. E aí a dificuldade que nós temos muitas vezes, a gente quer tudo imediatamente. Eu quero tudo para ontem. Eu vejo algo, eu não consigo controlar meus desejos, as minhas emoções e quero logo sair comprando, quero logo executar de todo jeito. Mas ele diz, se você quiser, primeiro você assenta, se acalma, bota num papel, calcula para ver se você tem condições de fato de construir o que você está querendo. E aí ele diz o seguinte, pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que viram, rirão dele, dizendo, esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então, o que acontece? Você quer, você senta-se, calcula, você começa para que você possa terminar. Quantas vezes, nós aqui, nós três, né? Estamos falando de um tema tão importante, mas quantas vezes nós não planejamos algo e ficamos pelo meio do caminho? Verdade. Né? Porque não planejou muito bem, ou porque faltou perseverança, até porque no planejamento a gente precisa perseverar em muitas coisas. Né? Então, conseguir colocar o alicerce, conseguir começar algo e não terminar, vai nos deixar frustrados. E envergonhados, né? E envergonhado, porque as pessoas vão olhar, muitas vezes vai dizer, olha, começou e não terminou, olha, comprou e não está conseguindo pagar. E o que acontece? Muitas vezes isso vai ter isso se torna uma cadeia na nossa vida como um todo.
É um problema financeiro, vai desencadear no meu relacionamento com meu esposo, no meu relacionamento com meus filhos, vai desencadear no meu relacionamento, no meu ambiente de trabalho, Com certeza. na igreja. Ou seja, se eu não estou bem, isso de alguma forma vai trazer alguns problemas no meu mundo de relacionamento com pessoas. Então a Bíblia, ela deixa muito clara a importância de eu querer, a importância de eu sentar, a importância de eu calcular. E só começar quando eu tiver condições de terminar. E aí, além dessas questões, é algo que me chama a atenção, é a diferença entre o que é necessidade e o que é desejo. Necessário é algo que é imprescindível. Se eu pensar da seguinte maneira, eu preciso de me alimentar. Isso é uma necessidade, é indispensável que eu me alimente. Mas, quando é que esse alimento se torna um desejo? Quando eu quero todo final de semana comer fora. Que não é nada ruim. Não é ruim, mas se eu tenho um planejamento financeiro para algo, para tirar umas férias, para viajar, se eu comer fora todo final de semana, vai faltar o recurso para fazer aquela viagem dos meus sonhos. Então, existe uma diferença entre necessidade e desejo. E aí, nessa diferença entre as minhas prioridades, o que é que eu vou priorizar? Fazer aquela viagem que eu desejo ou comer fora toda semana com a minha família? Isso é individual. Para uma pessoa pode ser que comer fora todo final de semana seja o suficiente, está tudo bem. Para outra, não. Então, o planejamento das suas necessidades e dos seus desejos vai depender de cada um. Planejamento tem prioridades, né? Tem algo para se colocar como prioridade. Isso. Que lindo, Adriana. E eu fico tão feliz de saber que a Bíblia é um manual de informação, né? O próprio Jesus, ele falou no Evangelho de Lucas, né? Que nós tínhamos que sentar, planejar se queremos fazer alguma coisa. E agora, Cláudia, o que é que você pode complementar nessa história tão linda? Pois é, Silvia, pegando um gancho de Adriana, né, nós vimos agora o Novo Testamento e também no Antigo, o livro de Provérbios, o livro de sabedoria, né, nós sabemos disso. Em Provérbios 13, 16 diz assim: todo prudente, ou seja, todo cauteloso, todo sensato, procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Então, aqui ele fala que todo cauteloso, ele age com conhecimento. Então, quando a gente senta para planejar, para calcular, é como a Adriana falou, nós podemos elencar quais são as nossas prioridades, quais são as nossas necessidades. Se a gente olhar direitinho, no mundo evangélico, no mundo gospel, a gente ouve muito falar, eu vou comprar isso por fé, eu vou comprar aquilo por fé. Mas fé não é irresponsabilidade. Se a gente olhar no livro de Hebreus 11:1, diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, assim, se a gente olhar essa palavra, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, existe um tempo para que as coisas possam se manifestar, para que elas possam acontecer. Então, muitas vezes, em nome de uma fé irresponsável, não é? As famílias, muitas vezes, estão passando por uma desestrutura financeira. Estão comprando além do que podem e usando o nome da fé. Não é? Então, quando a gente quer algo, a gente precisa saber, a gente confia no Senhor, nós podemos confiar no Senhor para tantas coisas, a gente confia no Senhor, a gente declara a palavra, mas o planejamento, o Senhor nos ensina também que existe um planejamento. Porque nesse planejamento você vai definir, vai acontecer no planejamento, você vê quais são as suas necessidades e prioridades e vê que coisas que você compra, às vezes nem é necessidade, nem é prioridade. Muitas vezes compramos o que não usamos e não compramos o que precisamos. Deixamos de comprar por falta de planejamento, né? Então, essa palavra planejamento é uma palavra muito importante na vida familiar, na estrutura da família. Principalmente que hoje, queridos, nós vivemos num mundo onde nós temos acesso a tanta tecnologia. Então, as tecnologias, se a gente observar no celular, quando a gente está acessando alguma coisa, vai ou não vai, vem algo de venda de alguma coisa. Se a gente for atentar para tantas coisas que nos são oferecidas e começarmos a comprar sem uma necessidade, sem uma prioridade ou sem um planejamento,
a gente acaba desestruturando a família. Quantos e quantos casais não se separaram por problemas financeiros? Muitas vezes porque é o marido que compra demais ou porque é a esposa que compra demais. Tudo isso por uma falta de organização. Não é? Porque Deus, nós sabemos que Deus é um Deus organizado. E se nós somos filhos de Deus, nós também devemos comprar com organização e sabendo que aquele que compra tem que pagar. Isso. Com certeza. Né? Isso é muito importante também. Não vai ficar envergonhado na praça, nem fazendo aquilo que não é lícito. Que legal. Eu também tenho um versículo aqui na Bíblia, né? Nós estamos fazendo o programa Mesa Aposta, e Mesa Aposta quer dizer, estamos com o assunto à luz da palavra. Isso. E então, no livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria, como você já falou, no capítulo 21, versículo 5, diz o seguinte: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Você entendeu? Que os planos bem elaborados, ou seja, quando você planeja bem, como a irmã Adriana leu aqui em Lucas, Jesus ensinando, né? Primeiro senta, escreve, ou seja, pega tudo e vai ver o que é que eu posso fazer a primeiro momento, a segundo prazo, e assim finalizar o seu projeto. Então, diz que os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Creio que você e eu, ninguém aqui quer acabar na miséria, né? Então, vamos planejar muito bem, vamos elaborar muito bem nossos planos. E agora, Adriana, eu gostaria que você fizesse as conclusões a respeito desse assunto, o que você tem para concluir nesse assunto tão importante que já falamos bastante. Verdade. Quando a gente fala de uma vida e fala de planejamento, a gente precisa entender que as minhas escolhas, elas vão gerar uma consequência. Sim. Então, seja ela uma consequência na minha vida espiritual, se eu não leio a palavra, se eu não estudo a palavra, seja ela na minha vida física, se eu não tenho uma vida equilibrada, né, com o que eu me alimento, se eu faço exercício ou não, ou seja ela na minha vida financeira. Então, eu peguei aqui como se fossem 3 dicas. Sim. Para que possa te ajudar em algumas áreas no planejamento. Então, na sua vida espiritual. Eu não sei quanto a vocês que nos assistem nessa tarde, mas quantas vezes nós já não dizemos assim, em 2019 eu vou ler a Bíblia completa. Né? Então, a gente desejou, né? Mas termina que a gente esquece no meio do caminho. Tem dia que acorda atrasado, correndo e termina esquecendo de ler. Então, existe na internet, se você colocar, existe um plano anual de leitura da Bíblia. O que é isso? Um planejamento. Onde ele te instrui diariamente a você. O capítulo que você vai ler, o versículo que você vai ler, você vai lá e faz um xizinho e diz, hoje eu li. Então, se você seguir esse planejamento, essa leitura diária da Bíblia, em 1 ano, você vai ter concluído a leitura da palavra. Então, na sua vida espiritual, esse é um bom planejamento, para que você tenha na sua cabeceira, né? Não bote dentro da Bíblia que você pode esquecer, deixa na cabeceira para você olhar. Sim. Outra coisa que é importante, né, no seu dia a dia, nas coisas que você tem para fazer, na sua casa, no seu trabalho, uso de agenda. Coloca na agenda. A nossa mente não funciona tão bem quanto a agenda. Aí, às vezes, o marido fala assim, Silvia, olha, amanhã faça isso. Se não anotar, a gente vai... Provavelmente esquece. Então, a gente pega lá a agenda e diz assim, amanhã eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E você, olha, é uma satisfação quando eu pego a agenda e falo assim, consegui resolver tudo de hoje. Né? Então, isso também é uma forma de planejamento, você ter uma agenda diária, para que você possa anotar as coisas que você precisa fazer. E na sua vida financeira, você pode fazer uma planilhazinha, seja ela no Excel ou seja ela manual. Qual é a minha entrada esse mês? Seja a sua ou sua, junto com o seu esposo. E quais são as despesas fixas que eu tenho? Eu tenho a energia para pagar, eu tenho água para pagar, eu tenho escola do menino, eu tenho a feira. Então, e você vai ter noção quanto é que está sobrando das despesas fixas para ver se você pode fazer a compra daquele sapato, daquela bolsa que você tanto deseja, né? Porque quando você olhar para a planilha, você... não dá para comprar esse mês. Aí você freia. Mas se você não tem a planilha,
a sua cabeça vai dizer, vou comprar, porque a gente é meio impulsionada, né? Nós mulheres somos impossíveis uma bênção, né? Então a gente passa na loja, vê o nome promoção, parece que a gente vai ser atraída para a loja para fazer as compras. Então, a gente tendo acesso a essa planilhazinha, Sim. a gente vai verificando, né? Vai estando mais consciente que se eu tenho dinheiro livre para fazer as compras agora, ou se eu vou precisar, como Cláudia bem falou, esperar um pouco. Porque a fé espera um tempo para as coisas se manifestar. Então, a gente não pode fazer as coisas impulsivamente, não pode fazer as coisas só por desejo. Silvia, como palestrante lá do Sebrae, eu faço uma palestra sobre finanças pessoais. E a gente apresenta um vídeo que é do Banco Central, que retrata bem claramente esse assunto sobre planejamento. Eu gostaria de saber se você autoriza que a gente passe para os nossos telespectadores assistirem, porque ele é bem didático e vai demonstrar, vamos dizer assim, de uma maneira bem prática, tudo que a gente conversou nessa tarde. Ótima ideia, com certeza. Vamos lá, vamos assistir. Tchau, pessoal. Tchau, Aninha. Bom descanso, Aninha. Bom descanso. Aconteceu alguma coisa? Não, Aninha, não aconteceu não. Não tem jeito, Suzana. Ou é a Aninha, ou é o piano. O piano não. O piano era da minha avó. É como se tirasse um pedaço de mim mesma. Então, demite a Aninha. Demite a Aninha? Sim, demite a Aninha. Demite a Aninha? Sim. Demite você. Seu Vinícius, eu não acredito que o senhor vai fazer isso com a dona Suzana. Aninha, não tem nada decidido, nada. Mas o piano é a vida dessa mulher. Exatamente. E olha essas mãozinhas. O senhor não vai querer que ela fique aí lavando louça? Não mesmo. Pronto, tá decidido. Pro bem da dona Suzana e pra felicidade da família, o senhor não vai vender o piano. E também não vai me demitir. Mas como é que eu vou fazer? Eu botei tudo na ponta do lápis aqui e não tem saída. Seu Vinícius, o senhor ganha 10 vezes mais do que eu? Vai dizer que não dá? Se dá pra mim, dá pra vocês também. Quer ver como? Claro que eu quero ver. Então passa pra lá. Senta ali, senta ali. Pega aqui, dona Suzana, deixa eu dar uma olhadinha nessas contas. E, crianças, larguem esses brinquedos e venham pra cá. Giovana, Matheus, tô ouvindo a Aninha, venham. O que tá acontecendo? Teu pai. Ele quer vender o piano ou dispensar a Aninha pra controlar o orçamento aqui de casa. Mas eu não vivo sem a comida da Aninha. É melhor vender o piano. Ai, pai, vendeu o piano? Esse piano não paga nem 6 meses do salário da Aninha. Giovana, 320 reais de conta de celular? Mas isso é mais que a conta do meu mercado. É mesmo, Aninha? Mas é que todo mundo no meu colégio tem pós-pago. Eu vou trocar por um pré-pago. O meu já é pré-pago. Mas esse transporte pro colégio, 230 reais. Matheus, seu colégio é tão pertinho. Aninha, você prepara um sanduichão bem grande pra eu levar pra escola todo dia? Prepare. Valha-me Deus, seu Vinícius! Olha aqui! É a parcela do carro. Seu Vinícius, nós vamos ter que dar um jeito nisso aqui. Mas eu não posso ficar sem o carrinho. Mas pode comprar o mais baratinho. Talvez assim um pouco mais velho. E feira agora vai ter sempre a Aninha ao lado de Suzana. E amanhã mesmo eu volto a dar aulas.
Então, queridas, como vocês viram o vídeo, eu queria estimular você a sentar com a sua família e reavaliar o seu planejamento, né? Ficou bem claro que existiam muitos gastos que eram supérfluos, que não eram necessários, e isso estava trazendo um problema para a própria família. Então, faça isso, senta com a sua família, ajuste esse planejamento, e como vocês viram no vídeo, vai ser muito mais fácil caminhar, sentando e resolvendo as coisas de uma maneira prática, simples, mas que vai fazer toda a diferença na sua família. E Cláudia, vamos com as suas palavras conclusivas sobre planejamento. Bom, né, pega assim, a Adriana falou já muita coisa sobre planejar, mas se eu posso estar aqui e dar um conselho para você que está nos assistindo, né? Cartão de crédito, amado, paga-se. Então, queridos, não pense que porque você passa tudo no cartão de crédito, a conta não vai chegar, o extrato do cartão não vai chegar. Então, como a Adriana falou, se tem uma planilha e tudo está sendo planejado, você não vai passar o cartão de crédito com irresponsabilidade. Você vai usar o cartão de crédito com responsabilidade. Sabe que eu já tive um tempo que já usei muito o cartão de crédito de maneira irresponsável. Não estava atentando e quando chegou a conta no final do mês, meu Deus, eu gastei isso tudo. Mas por quê? Porque não houve um controle, não houve um planejamento. Então, vamos atentar também para o cartão de crédito, para que possamos ficar com mais dinheirinho na carteira no final do nosso mês. Amém? Eu também tenho uma palavra conclusiva a respeito de planejamento. E a gente sabe que planejamento, trazendo um outro sinônimo, é uma preparação, não é? De qualquer maneira, é uma preparação. E eu quero falar do planejamento para outra vida. Lá no livro de Amós diz o seguinte, tem um versículo que diz, prepara-te, ó homem, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Então, há preparação para uma outra vida, porque esta é passageira. Isso. Nós sabemos que, no máximo, como diz a própria palavra, né, que a vida do homem na terra é 70, 80, e o que passa disso é canseira, né? E a vida eterna é a vida certa. E é esta que nós temos que ter muito cuidado para nos preparar também. Né? Para nos encontrarmos com o Senhor nosso Deus. E eu pergunto a você, você tem feito isso? Tem procurado planejar a sua vida de acordo com a palavra de Deus? Porque como nós lemos, e está escrito lá em Mateus, né, que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E nós já falamos que a Bíblia é o nosso manual de vida, tanto para aqui como para a vida eterna. Então, meu conselho a você nesta tarde, e para nós também, é que nos preparemos para nos encontrar com o Senhor nosso Deus. Que você tenha uma vida planejada aqui, mas que não esqueça do planejamento para a vida eterna, que é primeiro confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Se nós não atentarmos para isto, com certeza nós não vamos nos encontrar com Ele. Então, a primeira oportunidade que você tiver, que pode ser hoje, você pode confessar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E daí por diante ter uma vida regrada, planejada pela palavra. E eu quero trazer você para o livro de Romanos, no capítulo 10, que diz o seguinte. O capítulo 10 de Romanos e o versículo 9 diz... Vou começar do 8. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Nós estamos nesta tarde falando de assunto diário, do assunto da vida diária, mas assunto também da nossa vida propriamente dita, que é a vida espiritual. E ela diz o seguinte, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Então, meu amigo, minha amiga, meu caro telespectador, esta tarde que nós estivemos aqui falando sobre planejamento, que nós conversamos tanto e com certeza você aprendeu muito, assim como eu, aprendi muito a respeito de planejamento.
não vamos nos esquecer que o principal planejamento é esse: confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para ter salvação, para ter a vida eterna com Deus. É isso? Amém. É isso Então, mesmo. vamos agora nos despedir de vocês com muito carinho, desejando uma semana abençoada e a paz do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo fique sobre você e a sua família. Amém. 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 E até a próxima semana, se Deus nos permitir. Obrigada, irmã Adriana, por tão ilustre palestra, né, ensinamento. Obrigada, irmã Cláudia, exímia planejadora. Aprendemos muito. Então, até breve. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.